Fala sexto ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez fazendo um novo vídeo aqui para as aulas de ciências. Vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava trabalhando, beleza? Então assim, eu vou relembrar um pouco do que eu disse no último vídeo. Nós tínhamos comentado sobre os recursos minerais do solo. O solo, né, a litosfera de modo geral, ela é muito útil para nós, para as nossas atividades diárias e para as nossas atividades econômicas também. Então, eu havia comentado de pedras que são utilizados como joias, né? As mulheres geralmente usam como acessórios, homens também lá os brincos, colares, anéis e etc. Existem muitas pedras que são utilizadas para isso. Existem outros tipos de recursos minerais que nós utilizamos nas ruas, asfaltando, nas nossas calçadas, a parede das nossas casas, né? Tudo isso é um recurso mineral, é um recurso extraído do solo. E também eu comentei do petróleo, que é um tipo de material que fica impregnado em camadas muito profundas do solo e que nós conseguimos extrair, e a gente utiliza esse petróleo para várias finalidades, desde os combustíveis de máquinas, de veículos em geral. A gente produz óleos minerais também, que são utilizados para diversas funções aí na indústria. E o petróleo também, não sei se vocês sabem, mas ele é uma das matérias-primas para produzir plástico. Pensa o quanta coisa de plástico tem ao nosso redor, na nossa vida, na nossa casa, que a gente usa todos os dias, né? Então, olha só, o petróleo ele é um produto formado da decomposição de seres vivos que morreram há milhares, milhões de anos atrás e que ficaram depositados em camadas muito profundas do solo. A formação dele é muito lenta, né? E a gente extrai isso daí e resgatamos resgatamos não, mas nós utilizamos ele, né? Nós damos utilidade a esses seres vivos que morreram aí há milhares de anos atrás, tá bom? É, quem mais que a gente encontra no solo? Aonde mais tem uma relação do solo, das rochas conosco? Nos fósseis, né? Eu havia comentado também na aula passada, os fósseis eles trazem vestígios, eles trazem pistas, eles trazem muitas informações do passado, entendeu? Então, toda vez que a gente encontra um fóssil, seja de um vegetal, de um animal ou de micro-organismos que seja, a gente consegue entrar em contato um pouco estudando isso, né? Analisando isso com o nosso passado e entender quais eram os hábitos de vida, mais ou menos, né? Ter pistas sobre hábitos de vida, sobre alimentação, sobre aonde ficava, como que era o clima e tal, fazendo estudo dos fósseis. Bom, existem alguns processos para formação, né, para fossilização, e eu vou explicar para vocês. São 4 processos. O primeiro processo é a mineralização, o segundo processo é a moldagem, o terceiro processo é a conservação e o quarto processo é a impressão. Como que funciona cada um? Eu vou falar rapidinho aqui, depois vocês acompanham. Essa informação ela está na página 333 da apostila de vocês, tá? Bom, o processo de mineralização ocorre quando um determinado ser vivo morre, vamos pensar num animal. Um animal morreu e aí, por alguma razão, ele foi soterrado e ele ficou em alguma camada do subsolo aí, e aí ocorre o processo de decomposição da maior parte do corpo dele, né? Só que algumas partes que demoram mais tempo para serem decompostas, elas foram impregnadas de minerais, de minerais, de fragmentos de rocha do solo. Entendeu? E aí ocorre um processo de petrificação, mineralização, se torna como se fosse um tipo de pedra, né? Entendeu? E aí com essa sobreposição, com essa deposição de mineral dentro do tecido daquele vestígio animal, a gente tem aí então um fóssil preservado por milhões, milhares de anos aí que as pessoas encontram, né? Os estudiosos encontram, cientistas, antropólogos, enfim, outros especialistas que estudam também vegetais encontram fósseis vegetais e etc. Tá ok? Bom, processo de moldagem nada mais é do que a decomposição do animal ocorre, tá? Só que o espaço em que ele está ocupando ali naquele monte de solo, de rocha, ele faz um molde, né? Molde naquele ambiente onde ele está. Então, não tem nenhum vestígio, não sobra nada além do formato, além do molde do ser vivo que é encontrado ali.
No processo de conservação ou de mumificação também, como é conhecido, consiste basicamente em que existem alguns tipos de óleos, de resinas vegetais, que elas impedem a ação de micro-organismos. Então, se a gente pensar que alguma folha, algum galho ou algum animal, geralmente de pequeno porte, né, micro-organismos ou então insetos, pequenos animais, eles podem entrar em contato com algum tipo de resina vegetal que também foi soterrado, e aí essa resina envolve o corpo ou envolve a folha e tal, e aí preserva, impede que os micro-organismos vão lá fazer a decomposição daquele tipo de material, e ele fica preservadinho ali, envolto por esse tipo de resina. Esse é o mesmo processo que os egípcios utilizavam para a conservação dos corpos. Olha que interessante. Por isso que é chamado também de conservação ou de mumificação. Então, utilizava-se ali alguns tipos de material de origem vegetal que tem essa capacidade de preservar, de conservar quando entra em contato com o corpo. Interessante, né? Bom, e o processo de impressão? A impressão ela não é o ser vivo encontrado especificamente, mas é uma pegada, é um vestígio, ela mostra que algum tipo de ser vivo esteve ali, né? Não sobrou nada dele, mas ele passou por ali. Então a pegada acho que é o exemplo mais importante aí pra gente pensar, o exemplo mais claro, tá ok? Agora olha só, vou entrar num outro assunto para falar sobre a deriva continental. Lembra que a gente estava conversando sobre as placas tectônicas, né, lá nas nossas aulas? E a gente viu que as placas tectônicas elas estão se movimentando, elas estão debaixo aí do nosso planeta inteiro, né, da superfície terrestre e tal, e elas se movimentam provocando alguns fenômenos, como por exemplo terremotos, como erupções vulcânicas, como tsunamis e etc. E pelo fato dos continentes estarem sobre essas placas tectônicas, existe uma teoria chamada de deriva continental, que ela propõe o quê? Que os continentes, há milhões de anos atrás, eles estavam juntos, eles estavam formando um único continente denominado Pangeia. E a Pangeia, ela é a reunião lá da América do Sul, da América do Norte, da África, da Europa, Ásia, etc. Só que tudo juntinho, formando um único conjunto, tá bom? E isso há muito milhões de anos atrás, tá ok? Bom, e aí, da onde vem essa deriva continental? De que ao longo dos milhares de anos que se passaram até aqui, com as movimentações das placas tectônicas, os continentes eles foram se afastando de forma gradual, de forma muito lenta, e aí até chegar no mundo atual, onde a gente conhece muito bem o mapa lá, a gente sabe que os continentes eles são bem separadinhos hoje, etc. Bom, mas como é possível chegar a esse tipo de informação? Olha que legal. Pensa num canguru. O canguru ele é um mamífero classificado dentro de um grupo de mamíferos chamados marsupiais, que são animais que eles têm a capacidade de guardar os seus filhotes junto ao seu corpo, seja numa bolsa ou o filhote ele fica agarrado junto da mãe ali e tal, para completar o desenvolvimento dele quando ele nasce, né? Então esses são os animais marsupiais. A gente sabe que na Austrália, continente lá do outro lado do mundo, os cangurus habitam lá. Os cangurus eles são esses marsupiais aí. E aqui na América do Sul, do lado de cá, onde nós estamos, existem vários tipos de marsupiais também. Um exemplo aí é o gambá. Todo mundo sabe que animal é esse. Tem lá na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, e aqui no Brasil também tem. São marsupiais também. Se esses continentes eles nunca tivessem se encontrado um dia, se eles nunca tivessem sido próximos, como é possível ter marsupiais aqui na América do Sul e e na Austrália? Seria impossível. Então, esse tipo de informação leva a gente a crer que se eu encontro um tipo de animal que ocorre num canto do mundo e num animal de outro canto, será que algum dia esses animais eles estiveram próximos antes de ocorrer uma distribuição, uma separação?
E aí quando você passa a encontrar diferentes tipos de fósseis ao redor do planeta, e esses diferentes tipos de fósseis, eles têm características muito próximas, muito parecidas, como por exemplo os marsupiais, você começa a entender que essas movimentações de placas tectônicas que a gente vê formando terremoto, formando erupção vulcânica e tal, elas também são movimentações que promoveram a separação continental. Se vocês forem olhar, lá na página 332, tem lá 3 imagenzinhas do globo terrestre, mostrando então a Pangeia, a Laurásia e a Gondwana, que são 2 continentes que se formaram depois da separação da Pangeia, e o nosso mundo atual. Depois vocês dão uma olhada aqui na página 332. E aí vocês vão ver que ocorreu então uma separação, e a gente consegue explicar isso por meio desses diferentes tipos de seres vivos que possuem diversas semelhanças e que, por encontrados fósseis muito semelhantes a eles aí, a gente consegue entender que, poxa, existe um encaixe ali desses continentes, existem animais que compartilham muitas semelhanças em regiões muito distantes, então tá aí uma das explicações para a deriva continental, beleza? Bom, eu vou parando por aqui. Eu gostaria que vocês fizessem aí a leitura da página 333 e os 2 exercícios que tem nela. E eu quero que vocês façam também a leitura da página 334, tá ok? E lá no final da unidade tem lá as atividades e a tarefa, que é da página 338, 339, 340 e 341. Façam tudo isso. A nossa próxima aula é somente na segunda-feira, então vocês vão ter bastante tempo, tá todo mundo em casa, tem tempo livre aí, tá ok? Então, produzam isso daí, que na próxima aula nós vamos começar a falar de solo, beleza? Tudo de bom, gente. Tenham um ótimo dia, um bom resto de semana. Qualquer dúvida, comenta lá no YouTube que eu posso responder, tá bom? Beijão.